Amém. Je dis merci à Dieu. Reconheço a Deus. Alors, dis merci à Nzambe. Eu digo obrigado a Ele. Alors, dis merci à l'ange de l'église. Agradeço também ao anjo da igreja, que é o pastor Afonso. Merci na libota Nzambe de l'Union. Agradeço ao povo de Deus. Alléluia. Amém. Le Seigneur est bon. O Senhor é bom. Il nous partager sa parole. Queremos compartilhar sua palavra. La Bible nous dit vous connaîtrez la vérité. A Bíblia diz: conhecerás a verdade, Et la vérité vous affranchira. e a verdade vos libertará. Lorsque nous venons dans l'église, Quando viemos à igreja, celui qui a pica pensa ndenge vérité zo transformer biso te c'est que tout ça n'a pas Jésus. se não estamos a ser salvos de acordo com a verdade, é porque não nos aproximamos mesmo de Deus. Alléluia. Amém. La vérité de Dieu transforme nos vies. A verdade de Deus transforma vidas. Biso tokoli na Kisasa. Nós que crescemos em Kinshasa, Naramona mwana moko ya 4 ans azoteya liloba na Nzambe. eu vi uma criança de 4 anos pregando a palavra de Deus. Atanga la Bible te, Não lê a Bíblia, mais apesaka ba référence à Bible. mas ele dá referências da Bíblia. Mama na bango ntango azokota mwana wana, A mãe, quando teve aquele menino, papa wangana na luzela. o pai negou a gravidez. Akoti ba mapasa, Teve gêmeos. bana wana bateyaka. Essas crianças pregavam. Ndenge traducteur aza kosala, De acordo com a tradução, apesi verset ya Bible. quando ele dava versículo na cabeça, quando o tradutor traduzia outra coisa, ele dizia não. Colocava uma cadeira para que ele pudesse subir. Estamos a brincar muito com as coisas de Deus. Também não conhecemos bem as coisas de Deus. Antes de pregar, antes de cantar, antes de moderar, ele mandou aí ele começou a curar. La parole de Dieu est délivrée. Se a palavra de Deus libertar, Tu deviendras plus grand que moi. você vai se tornar mais Tu grande que deviendras eu. plus grand que notre pasteur Vai se Amos. tornar mais grande que Tu o deviendras pastor plus grand que les leaders. Et celui qui est l'homme que l'Éternel a donné la mission, il y a aussi la ministère pour le papa n'a biso masaki. Il aura écangolio. Você vai se tornar maior ainda. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor. nous allons vers le retour de Jacob à Bethel. Vamos falar de regresso de Jacó a Betel. Vamos ter Tozolobela. Estamos a falar. Merci beaucoup. Amém. Alléluia. Amém. Et Nakati, il y a retour, il y a Jacob, Dentro do regresso de Jacó, na Bethel, no Betel, Tozalaki Awa, estivemos aqui. Tolobelaki, si je tokabolaki na semaine, tobengano le Dieu d'alliance. O que havíamos compartilhado na semana, dissemos que é Deus de aliança. Naligo sumanga tala de quase na tua, toba na e. Quero que me ajude, olha o irmão que está ao lado. Deus de aliança. Tala de quase na gauche. Diga ao irmão que está à direita, à esquerda. Le Dieu d'alliance. Diga a ele, Deus de aliança. Baluka na sima. Olhe para trás. Tobaza na sima na yo, le Dieu d'alliance. Diga aos irmãos que estão atrás, diga Deus de aliança. Tala de komaza liboso na yo. Quero que olhes o irmão que está à sua frente. Soki penza mwa lisolo elekaka bien aza mokolo mingi tokosimba ata na lipeko oyebisi ye le Dieu d'alliance. Vocês conversam bem, pode dizer Deus de aliança. Alléluia. Est-ce que moi, nous avons besoin de Será que é o filho de Deus aqui? Tout le monde, le Dieu d'alliance. Falamos de Deus de aliança. Et bongo, mon collègue mercredi, E na quarta-feira, nous avons acquis la formule de la bénédiction
d'alliance. Falamos da fórmula da bênção da aliança. Abraham, Dissemos que Deus é Deus de Abraão, il y a Isaac de Isaac et il y a Jacob. e de Jacó. Et tout ça qui beaucoup plus penser retour Falamos de nosso pensamento, falamos de regresso de Jacó na Betel. no Betel. Tu vas aqui na Betel. Ficamos no Betel. Isso tu só revela não que Betel. Paramos mesmo no Betel. Mais tu revela aqui vraie prophétie. Tu revela aqui vraie prophétie. Falamos da verdadeira profecia Tu revela aqui promesse de Nzambe. e falamos da promessa de Deus E para Abraham. em Abraão. Ezala aqui promesse que tu revela aqui agora promesse Foi a promessa que chamamos de película. Promesse película. Película é a foto, hein? a promessa de película, a película de E a minha fotografia. barra tu revela aqui promesse de Isaac. Falamos de promessa de Isaac. Tu revela aqui agora promesse maquete. Maquete. Falamos de uma maquete, de uma planta. Ok. E a missa tu revela aqui promesse. Terceiro, falamos da promessa E a Ndekonabiso Jacob. do nosso irmão Jacó. Tu revela aqui agora notícia de Créateur. Falamos da notícia do Criador. Alléluia. Amém. Et bon, pour le aller, E o segundo dia, tu continues aqui toujours le Dieu d'alliance. continuamos sempre com Deus de aliança. Tu revela aqui qu'on parle sur les rencontres surnaturelles. Falamos do reencontro sobrenatural. Ndenge Nzambe asalaka bato na mokili bakutana na angelo. Como é que Deus faz com que as pessoas na terra se encontrem com anjos? Tolobaki na Genèse 32, Falamos de Gênesis 32, na verset 1, no seu primeiro versículo. Jacob azotambola Jacó andava, akutani na baangelo. encontrou-se com anjos. Azoloba mama moko aza so mobali no azala angelo nzamba pambola. Eu falo com a mãe que o seu marido é anjo, que Deus abençoe. na baangelo. Algumas pessoas se encontram com anjos. Esika musala. Você pode se encontrar com ele no trabalho. Un ange vivant. Um anjo vivo. Tozomba kibiso. Alguém viu Et tolekana ki. e passamos. Tolobela ki likambeta li maison de Dieu. Falamos da casa de Deus. Tolobela ki Bethel. Falamos de Betel. Soko na ngai na mingi. Se você me acompanhou bem, Na Bethel tu explica que kaka préfixe ya liboso bet. no Betel explicamos apenas o primeiro prefixo, que é Bet. Babe na no père musu bet. Outra chamamos também de Bet. Donc nous avons dit bet parce les réalités. A pessoa que fala de Bet ou Bet não é bom. Ya mweli kolobela maison. Que quer dizer casa. Le loso nzamba sungi biso tolobela elle o ezosala ekoma Bethel. Se Deus nos ajudar hoje, vamos falar de Ele que nos faz juntar Betel. Alléluia. Amém. Nous avons Nzambe moko. Estamos aqui com Deus. Est-ce que tu peux botar na maloba na Nzambe? Será que podemos ler a palavra de Deus? Nalingi totana maloba na Nzambe. Quero que possamos ler a palavra de Deus. Na mukanda ya Daniel. O livro de Daniel, Chapitre numéro 9e. no seu nono capítulo. Alléluia. Amém. Daniel 9. Daniel 9. Os offrons le logo na biso. Vai começar conosco. Tous autres na verset 21. Daniel 9, 21. Daniel 9, 21. Totani na kombo na Yesu. Temos em nome de Jesus. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Sente aplauso pela palavra de Deus. Alléluia. Amém. Bien-aimé le Seigneur, Bem amado ao Senhor, lokola tokolobela lelo elle na koprofite nalobela l'homme po nalakaki biso vendredi l'homme nasisaki lite ya tele ya moto tosisa lelo. Alléluia. como eu prometi, na sexta não falei sobre o homem, e hoje vamos falar do El. Vou começar falando primeiro do homem. Oyebi na esika totangi Onde acabamos de ver, awa Daniel auti kozwa vision sikoyo ati koexplike vision oyo azwa. aqui o Daniel ele explicava a visão que teve. Na kati ya vision lobi l'homme Gabriel. Dentro da visão ele disse o homem Gabriel. Oli aloba ange Gabriel e alobi l'homme Gabriel. Ao invés de falar anjo Gabriel, ele disse o homem Gabriel. Oyebi, quand l'Éternel utilise des anges Sabes quando o Eterno utiliza anjos comme des messagers como mensageiros?
pour nous donner les messages de Dieu. para nos dar a mensagem de Deus. Nzambe autilisaka bango lokola des hommes célestes pour bayebana kokutana na ba-homme terrestre. Deus nos utiliza como homens celestes para se encontrar com homens terrestres. Pourquoi awa Daniel azobenge l'homme Gabriel? Por que Daniel chama ele de homem Gabriel? Nani na formula uma parenthèse. Eu vou abrir entre aspas. Biso na bino baebele tofandaki na Angola. Nós e vós, muitos vivemos em Angola. Eu tenho lá na Vazamissa, que nzamba pambola bango. Que eu tenho meus filhos aqui, são 3, Deus abençoe. Bana wana balota na português. Eles sonham em português. Menga tata na bango ndenge na sawa, banana bota mana lota na lingala. Eu disse que eu fui nascido e sempre sonho em Lingala. Aleluia. Amém. Não me mente, apesar de falar português, você sonha em Lingala. Quer dizer que quando o anjo vir, ele não vai vir como um anjo, porque você não vai ouvir a linguagem do céu. Vai vir como uma pessoa. Vai vir na linguagem que você ouve. Muitos não estão se abençoando porque não sabem a linguagem do céu. Nenhum anjo vai no Japão para conversar com o japonês em Lingala. Amém. O que falta para a igreja crescer é isso. Para ser uma casa de Deus. Nós não sabemos qual é a linguagem que Deus utiliza para conversar conosco. Quando nos convertemos, músicas. A música que Deus abençoe. Hoje nos levaram bem. Nós tocamos uma cena de mão. Era tipo aqui um bagulho. E aquelas músicas. Antigamente era chinela. Eu fui para a igreja. Antigamente era assim essas músicas. Deus não vê a altura nem cabelo. Que Deus vê o coração. A linguagem que Deus vai falar com você, para você ser elevado, para você ser um homem, é a linguagem do coração. Será que é Como ia Betel? o nome Betel? Ton Bet, aussi tu expliquer. Já explicamos isso, Bet. Les autres lignes tu expliquer elle. Hoje vamos explicar o El. Elle faz bem na mot tétragramme. El é chamado de tetagrama. Alléluia. Amém. Tétragramme na Larousse. Tetagrama no livro do Larousse va expliquer le nom masculin. explicam como um nome masculino. Groupe de 4 lettres. É um grupo de 4 letras. Hébraïque, Hebraico Y, e grego. H, H, W, W H. e H. Qui compose le nom de Dieu d'Israël. Isso é composto o nome de Deus de Israel. Révélé à Moïse. Revelado ao Moisés. Sur Sobre le mont Sinaï. sobre o Monte Sinai. Aquele que estava na semana vão entender. A maioria das definições vão dizer sobre. Deus não explicou a Moisés no monte, mas em cima da monte. Aleluia. Sobre o monte que é o céu, é onde Deus abriu os olhos de Jacó. Para ele poder ver a casa de Deus. Para ele poder ver como é que as portas dos céus abrem. Aleluia. Amém. O nome de Deus. Biblicamente só tem 4 letras para Deus de Israel. Esse Yah que outros chamam de Yahweh. Et comme on appelle mon on a 4 lettres, mais je ne saurais vous expliquer ça pour le papier n'anglais ça. É também escrito em 4 letras nas suas palavras. Alléluia. Amém.
A igreja tem um lugar de ensinamento. Toute sa vie à enseigner sur Jesus passou toda a sua vida ensinando. L'église sans l'enseignement, nous n'allons pas prier bien. A igreja sem ensinamento L'église não vamos sans adorar bem. l'enseignement, nous n'aurons pas de fidèles bénis. A igreja sem ensinamento L'église não sans teremos fiel l'enseignement, abençoado. nous n'irons pas très loin pour évangéliser. Não iremos longe para L'église evangelizar. sans l'enseignement, nous serons des bébés spirituels éternels. Sem ensinamento seremos bebês espirituais eternamente. Alléluia. Amém. Donc voilà, les 4 lettres, voilà. Nessas 4 letras, En grec, bangosko bazobengango tétragrammaton. os gregos chamam tetragrammaton. Ezaka ndenge moko. É a mesma coisa. Mais la carte, c'est ça pour expliquer le nom du Dieu d'Israël Mas por dentro ensina-nos o nome de Deus de Israel et de Juda. e do Judas. Parce que Israël, au moment où scission et salamaki, kavanaki en deux. Porque havia um momento de Israel que foi dividido em dois. Et comme il y a un royaume du nord, Tinha o reino do norte un royaume du e sud. o reino do sul. On peut dire que E Israël, tinha que ficou Israel, que o Juda. outro foi Et Judas. Juda va dire qu'il y a 2 tribus. Judas ficaram com 2 tribos. Israël va dire qu'il y a 10 tribus. O Israel tinha Et 10 les 2 tribos. tribus, bamone batikala kina temple. Esses 2 tribos Bamone ficaram com batikala templo. kina nzambe ya solo. Eles ficaram com Bamone o batikala Deus. kina Bethel de Eles Dieu. ficaram com o Betel de Deus. Alléluia. Amen. Et na kati ya kombo nzambe ya Israël pe ya Juda, E dentro do nome de Israel do Judas, na Bible, na Bíblia, kombo ya nzambe o nome de Deus ezali 6800 fois répété. é 6.800 vezes repetido. Lokola précision ezate balobi eza près de 7000 fois répété la Bible. É mais de 7.000 vezes repetido. C'est-à-dire, côté nyonso kuta balobela nzambe. Quer dizer, todo Et lugar que wana vai ver, bango bayuda para eles judeus, bakoma yango près de 7000 fois. escreveram mais de Et 7.000 ntango vezes. basacerdote, E quando os ntango sacerdotes, bato bazwaki mosala ya kokoma Bible, quando aqueles que tiveram o trabalho de escrever a ntango baye Bíblia, kokoma Bible, quando eles escreviam, qu'est-ce qu'il o faisait? que eles faziam? Avant bakoma Y, sacrificateur faut balongola ye na kati ya bato. O sacrificador tem que tirar Il ele faut das batia pessoas. ye Tem pembeni. que ficar de lado. Avivre temps na ye ya Nazireya. Ele vivia o tempo da akomona Israel. mwasi te, Não via mulher. akomona baninga mibali te, akomona lisumu te, atele a part, akomi mise à part. Etango avandi kuna ase sanctifie, azomona lisumu te, akomema ye na kati ya temple, akoti na ye, aza na pinceau en or, ayebi ye mwa tambor moko ya mokie eza na peinture, Vão trazer tambor. ake liboso ya rouleau, Vão pegar ayeli ye oyo tobengaka essuie-main. Vão trazer a toalha. Ntango akokoma Y, Quando ele escreveu Y, asilisi, e acabar. akei, Foi. azongi lisusu, Ele volta. ase retire de nouveau, Ele se tire. akei kose sanctifie Vai se lisusu, santificar. azwi peinture wana, Pega aquela tinta. azwi pinceau en or, Vamos pegar babwaki yango, jogar. azwi meme oyo ezali elamba, Vão pegar roupa. oyo asalelaki, Ele utilizou. badeklase yango, Pôde ir lá. akoya lisusu après Vai vir mais. quelque temps, Depois do tempo. ayeli lisusu pinceau mosusu en or. Vão lhe trazer Peinture mosusu uma outra pintura. elamba ya bonganga nzambe Uma outra Awa coisa kokota de nango na kati ya présence Ele vai ya entrar na nzambe presença de Deus. ayeli yesu me Outra coisa po akoma kaka Só h para escrever só H. aka ti akende kosisa yawe Aquele acaba de escrever o Yahweh. aye kose sanctifie Ele makasi se santifica yango epa bayuda Por isso os judeus, kombo ya el em nome de Deus, oyo eza dieu batanga yango pambapamba te parceke bayebi mosala nini banganga nzambe babandaki kozwa meme ti lelo mosala wana esalemaka aquela obra acontece. bien-aimé ezala no frère simple Seja um irmão simples, zala ata interprète seja um intérprete, zala ata moyembi Seja músico. kozala motei te mas não seja lelo pregador. nalalaki na bangungi Eu dormi com os mosquitos. ngata na moko nayebaka te ezala na bangungi ebele Eu não sabia que aqui tinha mais nalalaki mosquitos. na salon Dormi na sala, na nsima no cimento, na bangungi com um mosquito. mpo na telemaka na peso malobo Só para eu levantar para epo poder explicar a epakola palavra na de Deus. yo mosali na nzambe aza motu te oyo ata soki okobetana ne loboko okoma omona lobo aza moningano nous avons de sacrifice oyo O tosalaka servo de Deus não é ser amigo, nós temos vários sacrifícios que fazemos. nazoyeba mokolo mosusu ntango nabalisika nzambe ayebisinga nasala inane ya jeune prière Quando eu casei, Deus me disse faz 1 ano de jejum e oração. un mois na kobanda komelaka ntina pokwa Mês vou tomar seu un chá mois de ekobanda luz. na kobandoliaka ndunda na pokwa Mês vou fazer isso. Até ntango 1 ano. nasali 2 mois ndeko moko ayopesanga profesike mwasi na kobota akufa ye akufi mwana akufi Quando eu fiz 2 meses, um irmão deu-me profecia que a sua esposa vai nascer e vai ntango nzambe morrer. apesi ngai message wana Quando Deus me deu essa mensagem,
Ayebisinga. Me falou. Nakola te lamba sika lisu. Não pode pôr uma roupa nova. Nakola tape lamba te ya cher to ya grife. Não pode vestir uma roupa cara, outra que tem grife, que tem marca. Ya mimba leo singa nakovanda na kiti te papa. Ele me disse que não pode sentar na cadeira. Inane. Uma. Na omovanda na tapi. So Fica fina no tapete. ata na lati bilamba normal ya mwana. Eu sim na igreja. Na Eu sentia mapeli. embaixo. Na oma tali su taxi normal te frère. Na oma mataba yas. Eu subia no Gias. Ata place ovanda eza na yas ndaso na mati na salika aboy. Mesmo se há lugar de sentar, eu sou. Inane Ficava Jesus assim, um ano. Moi c'est na kenda robota. A minha esposa foi nascer. Wana makomi na ba 8 ya mois ya jeune Eu prière. estava a fazer já Ah, agora c'est mês. ça.